A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages, onde nós pensamos a fé, pensamos a Bíblia com você, porque não dá para pensar a fé sem ser baseada na Bíblia, senão nós vamos ser achistas, né? A Igreja Presbiteriana de Lages fica na Rua Fausto de Souza, número 353. Nós estamos atuando aqui em Lages há mais de 100 anos. Ela é a igreja evangélica mais antiga daqui de Lages e é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com você. Se você me perguntar quais são as características principais da igreja presbiteriana e a de Lages, eu posso dizer para você: nós estudamos a Bíblia e baseamos a nossa fé na Bíblia. Segunda característica principal, nós entendemos que não conseguimos chegar até Deus por nós mesmos, então nós precisamos de Cristo. Por que a terceira característica? Por que a gente não consegue chegar até Deus? Porque nós estamos em rebelião contra Deus, o homem está em rebelião contra Deus e por causa disso ele está manchado pelo mal, pelo pecado. Então ele precisa de Jesus Cristo na sua vida. É isso que nós acreditamos e é isso que nós fazemos, isso diariamente, estudando e pensando a palavra de Deus. Pensamos também no que Deus tem para a nossa vida e como nós podemos viver o cristianismo, viver a fé cristã de maneira sincera, verdadeira, para a honra e para a glória de Deus, como forma de gratidão a Deus. Eu queria convidar você para a gente orar antes de estudarmos a Bíblia hoje. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque Tu és bom, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, o Senhor tem feito muitas coisas na nossa vida, Pai. A primeira dela é fazer com que a gente queira Te buscar, Senhor Deus. Além das materiais, além das habituais, além das rotineiras, Senhor Deus, o Senhor tem feito com que nós queiramos Te buscar, ouvir a Tua voz e pensar no Senhor e como o Senhor nos vê. Por isso, Pai, nós queremos Te implorar e Te suplicar que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, nesse momento, que o Senhor nos abençoe e abra o nosso entendimento e que nós possamos pensar como nós temos Te buscado e se temos Te buscado em verdade ou simplesmente no auto-engano, Pai. E a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você tenha já pensado sobre isso, se você estudou até o ensino médio ou fez alguma faculdade, com certeza você já pensou sobre isso. Há um filósofo antigo, Sócrates ou Platão, daí a briga se Sócrates existiu mesmo, se foi só Platão, o discípulo que escreveu e fez um alter ego dele falando sobre Sócrates, mas essa não é a nossa discussão. Ele tem um livro chamado A República de Platão, onde que ele, no capítulo 7, ele começa a discutir e a pensar sobre como nós entendemos o nosso mundo atual. E quando eu penso nisso, eu penso nesse escrito de Platão, nesse escrito de Sócrates, onde que ele começa a debater como que as coisas acontecem e como as realidades se espelham. A primeira coisa que ele fala ali é que existem duas realidades, a realidade material e a realidade espiritual. Sócrates faz essa dicotomia, faz esses dois mundos, e até isso aí que ele fala, ele é verdade. A Bíblia também fala isso. Moisés, inspirado por Deus, escreveu no mínimo 700 anos antes do que Sócrates ou Platão escreveram,
E ele fala assim que no princípio criou Deus os céus e a terra. Às vezes a gente passa batido em Gênesis 1 e se esquece de ver que Deus criou não só o céu que a gente vê as nuvens, hoje a gente vê mais nuvem do que céu aqui em Lages. Nós, não somente o céu das estrelas, mas ele também criou o mundo espiritual. E daí Sócrates vai dizer que o mundo físico é um espelho do mundo espiritual. Até aí tudo bem, a gente entende, compreende, vê, percebe, fala assim, maravilha, né? A Bíblia também diz isso. Mas Sócrates vai dizer que muitas vezes a gente separa aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós pensamos. Hoje eu queria pensar com você, queria refletir com você sobre como às vezes nós dizemos que cremos em Deus, mas as nossas ações não combinam com isso. Porque eu trouxe o exemplo de Sócrates aqui, o que a República fala, para a gente parar, pensar e refletir. Porque muitas vezes a gente diz que crê em Deus, mas a nossa fé não é colocada em prática. Nós somos pessoas que vivemos somente no mundo das ideias e não vivemos no mundo real. E eu queria ler com você o texto que nós vamos pensar sobre isso hoje, que está lá em Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 ao 17, que fala assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Desde que nós começamos a entender e a confiar em alguma coisa, nós começamos a viver de acordo com aquilo que nós confiamos. Pastor, como assim? Eu vou dar um exemplo para você. Se você é torcedor do Flamengo, você provavelmente em algum momento da sua semana, você separa um dia, um momento para ver o jogo, ou para ver alguma notícia do Flamengo, ou para consultar na internet para ver o que ele fala. Se você gosta de atirar, se você gosta de praticar o esporte de tiro, em algum momento da sua vida, da sua semana, do seu mês, você vai recarregar as munições ou vai comprar munição, você vai fazer alguma coisa para que naquele mês você pratique o esporte de tiro, para que você consiga continuar com a sua autorização em dia. Se você gosta de fazer pão, em algum momento da sua semana, do seu mês, do seu bimestre, você vai parar e vai fazer um pão para a sua família. Se você gosta de escrever, em algum momento da sua vida, você vai chegar e vai parar e vai escrever alguma coisa, quer seja com uma caneta, um lápis e um papel, seja no meio digital, você vai fazer isso, porque é alguma coisa que você faz, que você acredita, que você vive aquilo. Mas na fé é a mesma coisa. Se eu digo que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o sentido da minha vida, que Ele tem transformado a minha vida, eu também preciso frutificar a respeito disso. Eu lembro lá em casa, na casa da minha mãe, e quando eu tinha uns 10 anos, a família da minha mãe é toda do interior, e nós tinha uma irmã dela, minha tia, que tinha ali um terreno grande na cidade, uma chácara dentro da cidade,
E ela vendia, meu tio, o marido dela, vendia mudas de árvores frutíferas para as pessoas. E a mãe trouxe lá do interior, até em casa, para São Paulo, uma muda de jabuticabeira. A jabuticabeira que tinha naquele terreno dos meus tios era enorme, pegava um espaço enorme, tinha 5 metros de altura, a copa dela tinha quase 10 metros, e a mãe foi lá e comprou aquela muda, levou para casa, plantou, mas por muito tempo, por mais de 20 anos, nunca deu fruto aquela jabuticabeira. Um dia chegou lá uma das cuidadoras da mãe e começou a adubar aquela jabuticabeira, começou a dar mais água, tudo. De repente aquela jabuticabeira frutificou. E de repente começaram a surgir pequenas jabuticabinhas ali. Se aquela jabuticabeira nunca tivesse dado fruto, a gente falaria assim, ela não prestou para nada. Ela não prestou para nada. Se você comprar uma muda de araucária pensando em comer pinhão, você precisa pensar muito bem e conhecer muito bem desde pequena aquela muda para você não comprar o macho. Porque se você comprar o macho, você nunca vai ter um pinhão, nunca vai dar pinha e nunca você vai comer pinhão. Nós temos aqui na nossa igreja uma araucária enorme e é um macho. Tem pessoas que chegam para nós e falam assim, deve dar pinhão aí, né, pastor? Daí a gente olha e fala assim, não, é um macho. Nunca vai dar fruto. O que Tiago está dizendo para nós aqui hoje, para mim e para você, é que se nós não vivermos aquilo que nós cremos e continuarmos fazendo a separação entre fé e realidade, fé e prática, a nossa fé é nula. Pastor, como assim, pastor? Não é só ter sentimento, não é só crer. Não. Qualquer fé, qualquer crença, qualquer verdadeiramente crendo em Jesus Cristo, tem que causar mudança na nossa vida. Tem que causar gratidão a Deus. Tem que fazer com que eu mude, com que eu haja diferente, com que a minha vida seja realmente diferente. E Tiago, aqui o irmão de Jesus, vai lembrar do que Jesus Cristo, o nosso Redentor, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, disse aos saduceus e aos fariseus que o questionaram. Qual que é o maior mandamento que existe na Bíblia? E daí Jesus Cristo falou, amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E semelhantemente a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago vai lembrar aqui que a nossa fé, quando nós cremos em Cristo, muda totalmente o nosso jeito de ser, de viver, de pensar, de refletir. E nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos e não colocarmos isso dentro do nosso coração, nós vamos pensar que estamos crendo que a nossa fé é verdadeira, mas nós vamos ser pessoas que vivem somente no mundo das ideias, como Platão falou. E vamos ser pessoas que não vão viver a realidade. Meu irmão, meu amigo que está vendo esse programa hoje, você não pode dizer que crê em alguma coisa se isso não transformar, não fizer uma ruptura na sua vida.
se isso não mudar o teu jeito de agir, de pensar, de refletir, você não pode fazer isso. Você vai estar se enganando. E se enganar é a pior coisa que existe nesse mundo. Veja só, quantas vezes você já não foi para a internet, já comprou alguma coisa, até barata, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu juntei dinheiro um ano inteiro, pastor. E teve aniversário da Shopee essa semana. Eu comprei um monte de coisa, pastor. Comprei um monte de coisa. Comprei coisa que faltava aqui em casa e estou feliz da vida, pastor. Eu não perguntei para ele ainda, né? Mas depois eu vou perguntar. Vê alguma coisa enganada? Você comprou alguma coisa que não deu certo, meu amigo? Né? Talvez ele diga que não. Talvez ele fale assim: não, eu pesquisei bem antes, pastor. Mas eu vou dar um exemplo para você que talvez você entenda muito bem. Esses dias, lá em casa, a minha esposa, nós temos um filho de 2 anos, falou assim: não, eu vou comprar um tênis para ele aqui pela internet. Entrou num desses sites de compra, foi lá, comprou. A hora que chegou em casa, não dava certo. Daí ela foi ver e tal, ela tinha se enganado na compra. E a decepção da minha esposa ao ver aquilo ali foi grande. Ela falou assim: eu não compro mais nada pela internet. Assim, pela internet. Eu falei assim: que bom, tem coisas que a gente tem que experimentar antes. E isso eu não quis dizer dizendo bem feito, né? Porque alguém pode estar ouvindo aqui o programa e falando assim: esse pastor é faca na bota, né? Disse bem feito para a esposa. Eu falei: não, que bom. Assim a gente pode valorizar aqui o nosso comércio local e ver aqui o nosso local. A gente precisa entender, meu amigo, minha amiga, que o engano é a pior coisa que tem no mundo. E quando a gente diz eu creio, mas aquilo que eu creio não causou nenhuma mudança na nossa vida, tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho, Jesus Cristo, veio para transformar a nossa vida. O Evangelho não veio para deixar a gente na mesma situação. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro usam muito o verbo despojar. Despojar. E essa palavra aí, despojar, significa tirar fora algumas coisas que já não nos servem mais. É como eu e você começarmos a fazer atividade física, começarmos a andar todos os dias, ou 4 vezes por semana, 1 horinha aí, que é o que os médicos recomendam. Nós irmos para a academia e daqui a 1 ano a gente entra no nosso guarda-roupa, depois de emagrecer aí 5, 6 quilos, 7 quilos, a gente vai vestir aquelas roupas e fala assim: tá tudo largo. Eu não vou usar mais essas roupas, eu quero roupas que me sirvam agora, que me caiam bem. A fé faz a mesma coisa na nossa vida. A fé faz com que haja mudança na nossa vida. E a principal mudança aqui que Tiago quer lembrar não é relacionado ao amor a Deus, mas é relacionado ao amor ao meu próximo. Como assim, pastor? Talvez você já deva saber, aqui na nossa região nós não temos muitos judeus, mas o cumprimento, a saudação que o judeu faz sempre é o shalom, ou shalom, como eles chamam, né? Como eles pronunciam, que é a paz de Deus. É por isso que muitos irmãos de outras igrejas evangélicas falam assim: a paz do Senhor. Porque esse cumprimento, essa saudação, a paz, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Para eu ter paz, significa que eu estou vivendo em harmonia, não é ausência de sofrimento, de violência.
em harmonia. E a paz de Deus faz com que eu me relacione com Deus. A fé faz com que eu me relacione com Deus. Mas a paz, o conceito bíblico do Antigo Testamento, faz com que eu tenha harmonia com o meu próximo também, comigo mesmo. Então a paz faz com que viver e crer em Deus, crer em Jesus Cristo, faz com que a gente tenha frutos. E um desses frutos que a gente pode medir a nossa fé é como eu estou vivendo em relação ao meu próximo. Se eu ainda trato ele mal, se eu ainda xingo, se eu não vejo as necessidades deles, eu não estou crendo em nada. Eu estou simplesmente colocando para fora e querendo fazer alguma coisa que não é fé. Fé é você crer e ser transformado. Quais são as lições que eu tiro aqui? A primeira lição que eu tiro aqui é que a verdadeira fé, quando eu creio de fato e de verdade e vivo a minha fé, essa fé vai me aproximar de Deus. E vai ser uma fé que fará com que eu creia em Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho para nós chegarmos até Deus. A segunda lição que eu tiro aqui é que não existe fé verdadeira se não altera o meu jeito de viver. Se eu continuo fazendo somente as coisas que eu fazia antes, não é fé, é auto-engano. Terceira lição que eu tiro aqui é que se eu tenho fé verdadeira em Jesus Cristo, eu vou também tratar os outros de maneira diferente. Respeitosa, amorosa, cuidando deles. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te suplicar, Senhor Deus, que o Senhor faça com que essa mensagem fale ao nosso coração e que eu e meus irmãos, meus amigos que estamos vendo esse programa, possamos parar e pensar sobre a nossa fé. Que a gente, Senhor Deus, viva o Evangelho, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi essa a tua mensagem, Pai. Que eu e meus irmãos vivamos assim. Que eu e meus irmãos confiemos em Ti. Que eu e meus irmãos possamos crer no Senhor, Pai Santo, e possamos ter uma vida transformada. Abençoa as pessoas que estão ouvindo isso, transforma o coração delas, faze, Pai Santo, com que a vida delas espelhe a Tua grandeza e o Teu amor. Abençoa suas famílias, abençoa nossa cidade, Pai, abençoa o nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Venha nos visitar na Igreja Presbiteriana de Lages, Rua Fausto de Souza, 353. Nossas principais atividades são aos domingos. Temos outras durante a semana inteira. Mas aos domingos, às 9 horas da manhã um culto, às 10 horas da manhã escola dominical e às 19 horas mais um culto. Deus abençoe você, até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar minha
bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti Nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a ti Com o coração. com